Moraes manda prender Zambelli e bloquear passaporte. E você vai ver também. Banco Central lança o Pix automático. Brasil bate recorde de transplantes, mas 78 mil pessoas ainda estão na fila de espera por um órgão. Governo suspende produção de fábrica da Coca-Cola por risco de contaminação. E ainda, na véspera da estreia, Ancelotti fala do orgulho de vestir a camisa da seleção. Creo que a camiseta do Brasil pesa muito e creo que tiene que ser un gran orgullo para ellos meterla, porque la pusieron y la metieron los mejores futbolistas del mundo y sobre todo el mejor de todo, que ha sido Pelé. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli. Ela está fora do país. Moraes também determinou o bloqueio dos bens da deputada. Além da prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, Moraes também determinou o bloqueio dos passaportes, incluindo o diplomático que ela obteve por ser deputada, o bloqueio de salários e outras verbas, bens, ativos e contas bancárias, incluindo o PIX, o bloqueio de veículos, incluindo embarcações e aeronaves, eventualmente em nome dela, o bloqueio dos canais e perfis em redes sociais, multa diária de 50 mil contra a deputada por postagens que reiterem as condutas criminosas, a inclusão, pela Polícia Federal, do nome de Zambelli na lista vermelha da Interpol. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a jurisprudência da Corte Supremo é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. Sobre o bloqueio dos salários e outras verbas da parlamentar, Moraes determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, seja imediatamente comunicado da decisão para fins do cumprimento. A parlamentar deixou o Brasil e anunciou que está nos Estados Unidos, mas deve se deslocar para a Europa, já que tem dupla cidadania na Itália. Nesta quarta, a assessoria da deputada confirmou que ela está no estado da Flórida e que se deslocou para lá após atravessar a fronteira entre Brasil e Argentina de carro e, em seguida, pegar um voo para os Estados Unidos. A deputada teria dito que vai fazer um tratamento médico e se licenciaria do mandato. Mas Moraes assegurou que é inequívoca a natureza da alegada para a viagem à Europa, com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal em razão da proximidade do julgamento. Para a Procuradoria-Geral da República, a deputada deve ser considerada foragida por ter se evadido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa. Há 20 dias, a parlamentar foi condenada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Além da ação em que foi condenada, Zambelli é alvo de ação penal no STF por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal ao perseguir um apoiador de Lula em 2022. E em nota, Carla Zambelli afirmou que a prisão dela preventiva, imediata e ilegal, inconstitucional e autoritária. Segundo ela, um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Além disso, de acordo com Zambelli, a decisão foi de forma monocrática, ignorando a imunidade parlamentar e violentando a democracia. E o Banco Central lançou hoje o Pix automático, que vai permitir o pagamento de contas recorrentes com débito direto na conta. Mas a ferramenta só começa a operar no dia 16 de junho. O Pix automático foi desenvolvido para permitir que consumidores autorizem, uma única vez, o pagamento recorrente de contas como luz,
água, telefone, mensalidades escolares, academias, condomínios, assinaturas, planos de saúde e seguros. A cobrança será feita diretamente pelas empresas e os valores serão debitados automaticamente conforme as condições definidas previamente. A novidade funciona de forma semelhante ao débito automático tradicional, mas com a infraestrutura do Pix e padronização definida pelo Banco Central. O modelo dispensa convênios bilaterais com bancos, o que, segundo a autoridade monetária, tende a reduzir custos operacionais e aumentar a concorrência entre prestadores de serviços. Antes de cada vencimento, o banco do pagador deve notificar o cliente e agendar a cobrança e no dia, o pagamento é executado automaticamente, respeitando os parâmetros estabelecidos como o limite de crédito. A estimativa é que o recurso aumente a eficiência dos pagamentos, reduza a inadimplência e amplie o acesso de consumidores a serviços que exigem cobrança periódica. Entre os benefícios para quem paga, o Banco Central garante mais praticidade e controle, uma gestão simplificada, no app bancário e a revisão prévia antes do débito. Para quem recebe, a vantagem é a ampliação da base de clientes, menor custo e principalmente a redução de atrasos nos pagamentos. O número de transplantes no Brasil bateu recorde em 2024, mas 78 mil pessoas ainda estão na fila de espera por um órgão. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 30 mil transplantes de órgão e tecidos realizados em um único ano. Em 2024, foram 30.300 procedimentos, cerca de 85% deles realizados pelo SUS, que destinou mais de R$ 1 bilhão e 400 mil à área no ano passado, que supera em 28% o valor de 2022. Os dados foram apresentados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também anunciou a incorporação de novas tecnologias e o reforço em estratégia para ampliar o acesso e reduzir desigualdades regionais. Entre as novidades está a inclusão do transplante de membrana amniótica no SUS, para tratamento de queimaduras, e a autorização de transplantes de intestino delgado e multivisceral, voltados a pacientes com falência intestinal irreversível. Segundo o balanço, os órgãos mais transplantados no ano passado foram córnea, rins, medula óssea e fígado. Apesar do crescimento, a fila de espera ainda soma 78 mil pessoas. Outro desafio apontado pelo Ministério é a recusa familiar. Apenas 55% das famílias entrevistadas autorizaram a doação dos órgãos. Para enfrentar o problema, será lançado o Programa de Qualidade em Doação para Transplante, que vai qualificar e monitorar as equipes responsáveis pelas entrevistas com familiares. A formação será feita em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Inchaço nas pernas, sensibilidade ao toque e hematomas frequentes. Esses são os principais sintomas do lipedema, uma doença que mexe com a autoestima de 10% das mulheres em todo o mundo. Quem vai contar mais sobre essa condição é o Alexandre Cardoso. Os primeiros relatos da doença foram feitos nos anos 40. Inicialmente, o lipedema era ligado à obesidade, mas hoje se sabe que não é uma questão de peso. Em 2022, inclusive, ganhou um código no Cadastro Internacional de Doenças. O lipedema atinge entre 10% e 18% das mulheres em todo o mundo. No Brasil, são pelo menos 9 milhões de pacientes. A doença afeta muito a autoestima das mulheres. O lipedema é uma condição crônica que causa acúmulo anormal de gordura, especialmente nas pernas. Isso faz muitos pacientes desenvolverem uma busca exaustiva por controle de peso. As pacientes sofrem com inchaços nas pernas, sensibilidade ao toque e hematomas frequentes, entre outros sintomas. Especialistas acreditam que a doença esteja relacionada a fatores genéticos e hormonais. 60% das mulheres com lipedema têm algum familiar que também tem a doença. Os sintomas começam a aparecer quando a pessoa entra na puberdade, na primeira menstruação, gravidez e na menopausa. Existem 5 tipos da doença. Tipo 1, que atinge as pernas, quadris e nádegas. Tipo 2, que é a mais comum, afetando quadris, nádegas e coxas. Tipo 3, pega quadril, nádegas, coxas e pernas. O tipo 4 pode acometer os braços. E o tipo 5, que atinge somente a batata da perna. A
Apesar de ser uma doença progressiva e não haver cura, existem tratamentos, massagens de drenagem inferior feitas por profissionais e exercícios como hidroginástica e caminhadas lentas podem ajudar a aliviar os sintomas. O uso de meias elásticas de compressão média e uma dieta antioxidante também são recomendados. O tratamento do lipedema é contemplado pelo SUS e seu tratamento inclui procedimentos como ultrassonografia vascular, atendimentos fisioterapêuticos e consultas especializadas. E veja a seguir, governo suspende produção de fábrica da Coca-Cola por risco de contaminação. E ainda, na véspera da estreia, Ancelotti fala do orgulho de vestir a camisa da seleção. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Ministério da Agricultura suspendeu por tempo indeterminado a produção de uma fábrica de Coca-Cola no Ceará. O motivo foi o risco de contaminação. Cerca de 9 milhões de litros de bebida estão em análise para saber se houve ou não a contaminação. Segundo a fiscalização, foram identificados componentes do refrigerante, como a cafeína, no líquido de resfriamento, o que é composto por etanol alimentício. Mas agora o Ministério quer saber se o inverso ocorreu, ou seja, se há etanol alimentício dentro do refrigerante. E por isso, o Ministério da Agricultura decidiu paralisar a fabricação. O governo alerta que não existe risco para a saúde, mas há uma questão comercial, uma vez que refrigerantes não contêm álcool. A paralisação da produção foi uma medida preventiva e a expectativa do Ministério é de que o processo de investigação termine ainda nesta quarta-feira. Uma central de distribuição de salgados clandestina foi descoberta pela polícia do Rio de Janeiro. E no local, os policiais encontraram, olha só, baratas, ingredientes podres e alimentos no chão da fábrica. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro estourou nesta quarta-feira uma central de distribuição de salgados insalubres no Andaraí, zona norte do Rio, e 8 estrangeiros foram detidos. O ambiente onde eram preparados os salgados estava imundo, com baratas circulando no meio de utensílios e bancadas. Panelões descascados guardavam óleo de fritura visivelmente reutilizado e escurecido. Nas bancadas, restos de massas de alimentos espalhados ao lado de bandejas queimadas e engorduradas. Dividem espaço com equipamentos tomados por resíduos de farinha e paredes encardidas e mofadas. Em outro ponto, os produtos eram armazenados diretamente no chão, sem refrigeração, dentro de caixas de isopor podres e sacolas reutilizadas. Em uma área de circulação, pombos andavam perto de pilhas desses isopores. O cenário ainda incluía falta de ventilação adequada, pisos e paredes com manchas antigas de gordura, além de utensílios em péssimo estado de conservação. A cozinha também tinha fiações elétricas improvisadas e perigosas próximas às fritadeiras. Segundo investigações da Delegacia do Consumidor e da 30ª Delegacia de Polícia da Taquara, não havia qualquer controle sanitário na casa e, mesmo assim, dezenas de esfirras e quibes, entre outros itens, eram preparados, embalados e distribuídos para barraquinhas de comida síria em esquinas da Tijuca, Centro, Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Em uma ação já pela manhã de hoje, 4 barraquinhas foram apreendidas apenas na Tijuca. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.